iniciar a gravação. Fazemos coisas. As pessoas têm online? Tem 11 pessoas online. É gravar? Eu tô gravando. Oi, gente, boa tarde. Agradeço pela presença de todo mundo aqui. Então, a gente dá início formalmente à banca de defesa de TCC de Mariá. Eu sou do Cineclube Olholhó. É muito lindo ver uma sala cheia de gente para acho que é uma das bancas mais lotadas que eu já vi, que já denuncia, né, o engajamento coletivo que tem nesse trabalho. Bem bonito de ver. Então, primeiro a gente começa com uma apresentação de Mariá e aí depois a gente passa a falar para a banca. Oi, gente. Boa tarde, todo mundo. E eu ia falar mesmo que a coisa que a Débora falou, é sempre muito bom ver a sala do Cineclube cheia. Ainda mais de um monte de gente que não veio há muito tempo ou nunca veio. E eu espero que isso seja um incentivo para vocês voltarem mais vezes, porque o Cineclube tem sessão toda sexta-feira às 6 horas, aqui nessa sala. Então eu queria primeiro agradecer ao pessoal do Cineclube que veio, porque esse trabalho é para vocês. Ele é para nós, um presente dessa nossa primeira década de vida. E que bom que uma data tão bonita como essa coincidiu com esse meu processo de conclusão de curso em licenciatura de artes visuais, num curso que eu só entrei também por causa dessa minha experiência aqui no Cineclube. Queria agradecer a minha família, todos os amigos que estão aqui. É muito legal ver que vocês acompanharam em diferentes momentos, estarem aqui também nesse processo. E com certeza tem um pouquinho de cada um de vocês aqui nesse trabalho. E por último, mas sem classificação de importância, queria agradecer a banca também, que permitiu e aceitou, topou que essa apresentação fosse aqui e não na UDESC, porque esse é o espaço em que esse trabalho faz mais sentido também. Esse trabalho se chama Olholhó, Experimentações Artísticas de um Cineclube. E ele é apresentado num formato de vídeo. Eu trouxe algumas páginas físicas dele aqui, se vocês quiserem dar uma olhada depois. E ela é uma estética um pouco diferente das zines mais comuns, né? Que normalmente são em preto e branco, são mais curtas, para facilitar o xerox e a rápida reprodução, né? Isso porque ela é baseada na estética das zines construídas pelo Cineclube Olholhó em 2016, 2017 e 2019, quando a gente ocupava essa sala aqui, em outra formação, né? E usava todos os materiais que ela tem para oferecer. Essa aqui é um laboratório de artes visuais do campus. E aí a gente produziu essas zines fisicamente, mas para o formato digital. Então, é aí que nascem as zines do Cine Escrita, que são a minha principal referência para a construção desse trabalho, esteticamente falando. E aí, é importante falar que, para além desse formato, eu também só consegui realmente começar a fazer esse trabalho, fazer ele sair da minha cabeça e ir para o papel, quando eu construí um espaço parecido com esse que a gente tinha aqui. Eu separei vários materiais lá em casa, chamei alguns amigos para irem trabalhar comigo, e aí foi assim que ele começou, depois de um ano, pensando e repensando o que poderia ser esse TCC, que ele realmente tomou forma e começou a andar de verdade, né? Então, essa zine, ela é um relato, ela tá bem pesada, então às vezes ela vai demorar para carregar, tá?
ela é um relato estético afetivo da minha experiência de quase 10 anos aqui no Olholhó. Esse coletivo que me construiu em quem eu sou hoje e que eu também ajudei a construir. Nele, eu vou misturar imagens de arquivo, textos meus, textos do Cineclube, do Felipe Macedo, uma cartilha do governo, trabalhos de vídeo, entrevistas, um projeto de edital, desenhos, listas e colagens. Isso tudo está dividido em 4 capítulos, além da introdução e da conclusão. Aí é interessante destacar que ele vai ficar disponível como mesinho lá na biblioteca da UDESC, mas assim que passar por esse processo, incluir as sugestões e correções da banca, e também se quem mais quiser opinar, eu vou imprimir uma cópia física e ela vai ficar de presente para o Cineclube Olholhó. E aí, como Zine Física, ela cria um novo sentido, porque ela vai poder ser lida de qualquer jeito, e não na linearidade que o documento digital constrói, né? E aí isso pode criar novas conexões e relações com os trabalhos presentes dentro dessa Zine, para quem está lendo. Os capítulos, eles estão demarcados por essas ilustrações diferentes, que vão aparecer maiores um pouco, né? Que são de diferentes fases dos equipamentos que a gente já usou aqui no Cineclube. Opa! Tá aqui, peraí. A introdução. A introdução, ele é um texto narrativo que conta um pouco de um dia, de uma sexta-feira, em fevereiro desse ano, que foi a nossa primeira reunião do Cineclube do ano. E por meio de textos e de colagens mais ilustrativas, eu trago um pouco da insegurança, da empolgação e da ansiedade de como comecei esse ano. É um ano cheio de planejamento, de coisas que a gente já tinha se proposto a fazer, e principalmente de fortalecimento do coletivo que constrói o Cineclube. As páginas, elas estão todas ali, se vocês quiserem ver depois. O primeiro capítulo, ele é identificado por um desenho da nossa estrutura da sala, que, como a gente usava nos anos iniciais, de 2014 a 2016, quando a gente usava o projetor apoiado naquele gaveteiro e tinha uma tela que puxava para baixo aqui, e caixas de som normais aqui do computador. A palavra que unifica os trabalhos presentes nesse capítulo é memória. Nele, eu vou trazer os prints da tela, prints do Facebook, que a gente tinha um grupo no Facebook, do chamado para a primeira reunião para formar o Cineclube em agosto de 2014, além de como a gente acabou decidindo o nome, né? Teve uma reunião presencial, mas aqui as pessoas colocaram as propostas. As logos também, que a gente já teve ao longo dos anos, que era o nosso pescador da DreamWorks dormindo, depois ele acordado, e por último, esse pescador que é uma mistura de mim, de Mica, de Gabriele e da Gisele. Nesse capítulo também tem o link para um vídeo, o Despertando Nossas Memórias Cineclubistas, que eu e Mica fizemos de um curso para cineclubes que aconteceu durante a pandemia. E, se vocês toparem, eu ia sugerir da gente assistir ele depois que a banca acabar, é bem curtinho. Trago também um relato textual das atividades que a gente construiu ao longo desses 10 anos. E aí, nessa parte também, tem um trecho, que é esse aqui, que eu transformei num lambe, que foi selecionado para a exposição do papel de parede, promovido pela Feira Flamboyant, nessa última semana. E aqui as páginas que tem, que depois dá para ver melhor. Mas o capítulo 2, ele é identificado por um desenho do momento de apresentação da sessão, que foi feito por Mica e pelo Alex. E aí agora com essa nova estrutura. A tela que a gente mesmo construiu, que é essa que a gente ainda tem aqui, durante um final de semana de 2016, que foi um presente de 2 anos para o Cineclube, que a gente trabalhou argamassa, lixa, tinta, tudo isso. E o projetor agora fixo no teto, e os sistemas de caixa de som e esses cartazes que a gente colocou aqui também, uma primeira forma de registrar nossa memória. A palavra que unifica os trabalhos nesse capítulo é cotidiano.
Nele eu trago uma foto aqui da sala, de alguns detalhes, que talvez a gente perca, mas eles ainda estão aqui, né? E são importantes. Eu trago também um manual da organização da sala para a sessão. Uma ideia que foi tirada do nosso manual cineclubista, que a gente fez lá em 2018, e que é um projeto em constante processo, e que eu também pensei em trazer para o TCC por uma fala das gêmeas, que elas não sabiam como fazer pipoca, ou tinham dificuldade de como lembrar o que fazer, todas as coisas que tinham que fazer para a sala. E é muito útil para a nossa equipe de agora, e quem sabe para a galera futura que vai estar construindo o Cineclube também. Então, ele foi construído a partir disso. Um pouquinho eu reproduzi agora na sala, para construir esse ambiente do Cineclube, né? Vocês pegaram a pipoca, né? Eu também, cadê? Eu também falo do processo de construção de uma consciência crítica, e aí eu utilizo a Bell Hooks para falar um pouco sobre esse hábito de se reunir semanalmente e assistir e debater produções audiovisuais, e como isso também nos impede a contar nossas próprias histórias. E como é a partir das trocas que ocorrem no debate que nós construímos uma bagagem teórica, estética, narrativa e crítica de forma coletiva, orientada pelo nosso desejo de construir uma outra sociedade, uma sociedade não capitalista. E é dentro dessa coletividade e desse propósito que a gente também acaba pensando, então, né, nossas produções, nossas atividades, nossas práticas. Eu também trago... texto, ele está intercalado por fotos dos momentos de debate do Cineclube, algumas, né? Eu também trago um texto que foi escrito para uma entrevista que a gente deu na época do festival do Cineclube do ano passado, foi para divulgar o primeiro encontro do Cineclube Catarinense, que é uma atividade que a gente segue realizando hoje e que aproximou o Cineclube Olhó de outros cineclubes e de outros cineclubistas. Além disso, eu também trago um mapa mental, que ele surgiu como um dos meus primeiros rabiscos para pensar o TCC, surgiu como um possível sumário, e uma animação sobre o cineclubinho tomando conta do IFSC, e mudando a relação entre essa instituição e o Maciço do Morro da Cruz. E aí essa eu queria mostrar. Não olhem agora. Aí, a partir de agora. Começou. O terceiro capítulo, ele é representado por uma tela de computador. Nossa única forma de relação e atuação durante o período pandêmico, de 2020 até 2022. A palavra que unifica os trabalhos presentes nesse capítulo é bases. Pensando um pouco em como foi esse período pandêmico, em que o coletivo decidiu olhar para si e estudar um pouco mais a fundo como se entendia enquanto cineclube e as suas práticas. Mas construímos isso se colocando em diálogo com outros cineclubes brasileiros. Aqui eu me aproprio de uma cartilha que o governo federal lançou sobre cineclubes, que originalmente traz os cineclubes apenas como espaço de exibição de cinema, uma atividade de difusão a serviço do mercado do audiovisual. Eu repenso essa cartilha, divulgando uma prática cineclubista que é pensada como um espaço voltado para a auto-organização do público, uma experiência democrática e coletiva de construção de autonomia e emancipação das pessoas envolvidas. E, ao fim dessa sequência da cartilha, eu trago uma imagem com o real objetivo do cineclubismo: lutar, organizar e construir um mundo melhor, com a inclusão dessa ilustração que foi feita por Mica durante a pandemia e que foi projetada lá em São Paulo por aquele projeto Projetemos. E eu queria muito ter conseguido uma foto da parede do prédio naquele dia, mas eu só tinha print no computador de baixíssima qualidade. E aí eu incluí o original, né?
Em seguida, eu trago um texto que se chama Cineclube Revolução, que é um texto do Felipe Macedo, que ele construiu para uma formação que pensa o futuro do cineclubismo. Eu incluí esse texto na íntegra porque acredito que é muito importante que todas as pessoas que passarem pelo Olholhó tenham acesso a ele, porque foi construído a partir de nós, para nós, e acredito que a gente tem que pensar a nossa atuação cineclubista sempre com o Cineclube Revolução em mente. Uma forma de atuar e modificar a realidade das nossas comunidades, bairros e cidades. É um espaço cultural de disputa ideológica e de disputa de mídias. Ele também está todo aqui, se quiserem dar uma mexida depois. E por fim, no fim desse capítulo, eu incluo mais um hiperlink para a apresentação do Cineclube Olholhó que a gente fez durante o censo cineclubista. Esse espaço em que a gente queria se entender em diálogo com outras práticas cineclubistas. E aqui a gente tenta responder quem somos, o que fazemos e para onde vamos enquanto organização do público audiovisual, que era o objetivo do censo cineclubista, né? O quarto e último capítulo é representado por um desenho da Gisele no meio dos nossos equipamentos, na nossa primeira sessão na praça aqui do Monte Serra. Os cabos, as cadeiras para segurar os equipamentos e a tela que acabou quebrando com o vento apoiada na mureta do parque. A palavra que unifica os trabalhos presentes nesse capítulo é maciço, uma referência direta à nossa atuação no Maciço Morro da Cruz, espaço onde estamos desenvolvendo o filme na praça mensalmente, onde moram as crianças que participam do Cineclubinho, e o espaço físico que está aqui tão próximo do IFSC, mas que são separados por um grande muro, que em muitas férias são quebrados pela comunidade para que elas possam acessar as quadras vazias do IFSC. Mas maciço também quer dizer algo que não é oco, que é cheio de outra matéria, um grande grupo de pessoas, que é o que vamos nos tornando quando temos bases fortes, quando preservamos nossa memória e quando desenvolvemos um cotidiano de prática crítica e consciente. Nesse capítulo, eu inicio com um recorte de uma conversa com outro cineclubista num desses nossos espaços de encontro estadual, em que ele disse que a gente tinha que parar de conversar sobre qual era a nossa prática, o que a gente tinha em comum, mas que tínhamos que criar uma organização para podermos ser identificados com verbas em editais. E pouco depois disso, ele disse que deixou de atuar em uma comunidade periférica da sua cidade porque as pessoas de lá, o público, queriam começar a se envolver na construção desse cineclube. E eu acho que isso é uma ruptura muito grande dentro de uma mesma classe, né, do cineclubismo, para a gente só se unir de qualquer jeito. Enfim, essa página faz um contraponto ao conteúdo desse capítulo, né, em que eu trago na íntegra o projeto também via hiperlink, né, o projeto que a gente aprovou pelo Prêmio Catarinense de Cinema, com a nota máxima. E também apresento a nossa fala, o panfleto do projeto e que a gente tem distribuído como divulgação na comunidade, né? E apresento também a nossa fala de abertura sobre o projeto. Que ambos, né, sempre buscando aproximar a comunidade para que ela faça parte e se aproprie do cineclube, que torne ele seu também. E além de 2 exercícios de construção de listas. Uma bem prática dos materiais que a gente precisa para as atividades na praça, já que a gente não está nessa sala, a gente está em um lugar externo, a gente precisa tudo bonitinho. E também de coisas que a gente não pode esquecer para a prática do Cineclube Olholhó como um todo. E aí, na conclusão, além de falar do processo de feitura todo desse trabalho e das minhas referências, eu também deixo uma última proposição, que é para que o Cineclube Olholhó se reúna e conte a sua história. Que a gente construa a nossa própria zine dessa década de vida para poder contar essa história a partir das multiplicidades que ela merece ser contada. E, para terminar, eu queria ler um texto que é lá do primeiro capítulo, mas que eu acho que cabe para o final da apresentação. Contar nossa história não é uma tarefa fácil. São quase 10 anos de existência, mais de 80 pessoas já cuidaram e construíram esse espaço em diferentes momentos de suas vidas. Mais de 10.795 pessoas já passaram pela nossa sala em diferentes atividades. Já foram mais de 500 horas nesse caminho, já estouramos 260 quilos de pipoca, mas também já teve café, bolo, bolacha, lamen,
coxinha, refri, docinho, suco, salgados, fundi. Já foram umas 450 horas de debate, muitas ideias trocadas. São 120 gigas de fotos, de vídeos, textos, tabelas no nosso Drive. A gente tem uma penca de produções textuais, audiovisuais e artísticas. São mais de 30 ocupações culturais com diferentes parceiros e em diferentes lugares também. Incontáveis manifestações políticas que ajudamos a construir ou participamos. A construção ativa de 2 greves, uma delas que segue acontecendo agora, e uma ocupação estudantil. Quantas amizades iniciaram nessa sala, quantos amores começaram aqui, quantas pessoas começaram sua vida política militante a partir das suas passagens no Cineclube. Quantas pessoas mudaram de opinião, conheceram alguém, se radicalizaram, quantas pessoas se permitiram explorar coisas novas. Eu sei das minhas e de tantas outras histórias, mas com certeza tem muito mais que eu seria capaz de contar, porque eu não sei. E eu acho que isso é um pouco da beleza de construir um espaço assim, público, educativo, coletivo, político, cheio de vida e de desejo de fazer mudança. Obrigada. Tradicionalmente, quem fala primeiro é o membro externo, né? Mas é que eu nem sei que é membro externo. O membro externo, no caso, sou eu, né? Eu sei lá, olha. Eu sou bem prof, né? E eu preparei algo para nós, assim. Não preparei algo para Maria específico, mas eu sou prolixa. Então, eu preparei texto, vou fazer uma leitura, porque senão eu me perco, tá? Então, boa tarde a todos, a Maria em especial, a Débora e a Tereza, que fazem parte da banda, o convite, ao Conselho Acadêmico do SEAT, que permitiu esse arranjo todo aqui hoje, né? Pelo convite, pela oportunidade, principalmente de colaborar e participar ativamente dessa etapa tão importante da vida da mulher. Estou chorando. É difícil. Era pra tudo ter chorado, não é? É uma banda super parcial, né? Então, para a gente começar o diálogo, você está aprovada. Mas a gente está aqui para dialogar, né? Como explicitado no TCC, eu e a Maria iniciamos nosso vínculo nessa sala, né? De aula, primeiro como aluna, e consolidamos a nossa amizade, eu não consigo enxergar. Nesse espaço do Cineclube, de relação de professor-estudante, nos tornamos amigas e nesse momento não há como nos separar. Porém, essa condição nos impõe responsabilidade e compromisso. Amiga é aquele que se coloca disponível para escutar, para apoiar, para dialogar e sonhar junto. Este momento de banca é um momento de diálogo e de sonho. Diálogo compreendido como nos aponta Bakhtin. Então, que possamos aqui construir esse espaço dialógico considerando as estruturas de poder e seus constrangimentos. Vamos hoje dialogar, apesar deles. Os pontos de ordem formal, ortografia, exercícios acadêmicos obrigatórios, como o sumário, que agora já tem, a representação resolveu! Eu fui ler, né, a ordem lá do despacho do SEAT, que era obrigatório. Não, corre, Maria, vamos fazer o sumário. Então, isso tudo a gente já conversou ao longo da semana, foram várias mensagens que a gente trocou de WhatsApp para conseguir dar conta, pode ficar saindo. Então, esses pontos de ordem formal a gente já resolveu, né? Então, a Maria escolheu o Laboratório de Artes Visuais do IFES, que Campos Florianópolis, para apresentar e defender seu TCC, considerando as possibilidades de ter público do Cineclube interessados no tema, além dos familiares, amigos. Então, me dirijo a vocês todos que estão aqui, mesmo sabendo que esse momento é teu. Esse momento público também é um espaço formativo para o nosso coletivo. E o coletivo é o público, todos nós. Foi desse jeito que eu compreendi a escolha do lugar pela Maria com essa intenção educativa ao Cineclube. O TCC apresentado pela Maria apresenta um relato estético-afetivo da experiência de 10 anos na organização do Cineclube Olhó. E o resumo diz o seguinte: um espaço não formal de educação, talvez devesse na parte final conceituar o que é um espaço não formal de educação, de construção coletiva, das práticas e dos saberes, da formação política e muitas outras coisas, como ela disse. O formato escolhido para o relato tem como referência as produções das ilhas. Maria já falou isso.
entendido como um tipo de produção que se dá com os materiais que se tem ao alcance. Esta expressão textual foi comparada pela Mariá ao cineclubismo que tem origem na experiência do saber, do saber fazendo e da partilha de conhecimento. E ao longo do TCC, a Mariá vai acrescendo e modificando o que é cineclube. O TCC tem 65 páginas, 33 são textuais. São escritas originais para o TCC. A outra metade, 32, são imagens, textos, links de vídeo que costuram pensar traduzido em texto. Há um pensamento reflexivo elaborado no relato, na montagem das figuras, com recortes e apropriações assumidas de documentos, imagens e audiovisuais do cineclube, de autores e instituições, ênfase ao Felipe Macedo e ao mim. Há ilustrações de colagens também criadas para o TCCzinho, uma nova categoria. É um documento inédito de memória dedicado ao coletivo do Olhó, um presente que trata do passado, que constrói uma memória coletiva narrada em primeira pessoa, onde se compartilha o resultado desse processo de seleção do que contar. Toda memória é construção. E como sugere Maurice Halbach, acho que é assim a pronúncia, do livro Memória Coletiva, nossas memórias são influenciadas e moldadas pelos contextos sociais em que vivemos. O autor enfatiza que não podemos entender completamente como lembramos das coisas, sem considerar o papel dos contextos sociais. Assim, a memória individual está interligada à memória do grupo social, indicando que nossas lembranças pessoais são, de fato, parte de uma construção coletiva, que envolve a interação e a influência de outras pessoas ao nosso redor. Mariá deixa isso evidente na sua narrativa. Talvez seria interessante deixar esse conceito explícito também, lá no final do TCC, quando narra a motivação, o processo e as escolhas que fez para a escrita do seu trabalho. Talvez, sugestão. Há conceitos importantes no TCC. Pode sentar, gente, aqui na frente, tranquilo. Cineclube, comunidade, identidade, memória, pertencimento, poder e outros. Há vários conceitos que estão dialogando no texto, porém nem todos explicitados teoricamente, destacados. Os iniciados em conhecimento acerca da memória, do pertencimento, etc., perceberão as linhas teóricas. Aos que ainda não adentraram nesse universo mais formal do conhecimento, conseguirão ler sem prejuízo, pois o texto é fluido, dinâmico, oscilando entre conversas internas e conversas com o outro. Ora numa conversa com os leitores, ora numa conversa com os autores. Mariá inicia o TCC pelo seu cotidiano, começa indo à feira, curioso. Eu sempre brinco muitas vezes com essa característica da Mariá, que está sempre a comer algo. O TCC inicia exatamente na feira, na seleção do alimento para a sua família e naquele dia para o seu coletivo. Ao iniciar seu trabalho final por algo corriqueiro, além de aproximar, revela a presença marcante do coletivo em suas práticas diárias. Conta que a ida à feira tinha naquele dia uma tarefa a mais. Não informa que dia foi esse, informa que é uma sexta-feira, mas não dá o dia nem o mês. Seria importante ter essa informação. A tarefa a mais era encontrar coisas gostosas para o lanche da primeira reunião, presencial, do Cineclube em 2024. Abacate e tomates. Curiosamente, tem cores complementares e contrastantes, verde e vermelho. Simbolicamente, até no senso comum, significa esperança, crescimento, o sangue, vida, amor ou luta. E ao misturar esses dois ingredientes de vida e crescimento, está lá no IFTUAN, História da Geografia, conta o que estava pensando sobre suas expectativas com o Cineclube para este ano. Agrupar ações, projetar futuro, construir horizontes, comemorar os 10 anos do Cineclube, a atuação na praça, envolver a comunidade, a expectativa de participação da comunidade na praça e dúvidas, quanto ao desafio para o ano. Mariá narra um pouco de como o coletivo funciona, onde se projeta o futuro considerando os processos e as práticas, onde há preocupação com o registro da memória coletiva, onde o presente não está determinado, pois depende da participação coletiva. Neste primeiro texto, revela os obstáculos da instituição para a entrada de pessoas. Demonstra que há uma antiga preocupação coletiva acerca do acesso do público externo aos ambientes internos da instituição. Vocês devem ter passado por isso. Indica a complexidade da instituição gerenciada por departamentos que tratam da segurança e do acesso. Permite perceber que o Cineclube tem mais de um ambiente de convívio, a sala do NPD e a sala do Cineclube. Indica que periodicamente se precisa limpar e organizar os espaços por meio de mutirões, levando à suposição de que a instituição não garante uma limpeza adequada. Será que caberiam comentários críticos acerca da precarização das instituições públicas, das terceirizações de serviços públicos e o porquê das greves?
Acredito que para esse TCC não. Mas, para nós, aqui, em breve, cabe mencionar. Revela ainda a atmosfera de amizade que existe no Cineclube e a necessidade de ter pessoas de referência no IFSC. Indica que o Cineclube tem armário e acervo de documentos e filmes próprios. Informa que o coletivo faz registro do público por meio de lista de presença e que, além de ter equipamentos para fazer pipoca, tem um caixa próprio. Ou seja, possibilita pensarmos que o Cineclube tem história, lutas e que articule, em alguma medida, formas para angariar recursos financeiros próprios. Trabalha para a sua sustentabilidade. Por meio das imagens, podemos perceber que o Cineclube se articula em espaços presenciais e virtuais, que propaga suas sessões semanais em cartazes, que produz artes para as redes sociais e que estabelece parceria com a Mostra de Direitos Humanos, Ocupanita e tantas outras coisas. Termina essa primeira parte externando o conforto e a segurança de se estar num coletivo, onde as incertezas se diluem e, ao mesmo tempo, sugere a superação de uma condição, supostamente anterior, em que o coletivo não era mais coletivo, ou que ela não identificava mais com características de coletividade. Será que há necessidade de dizer o que é coletivo e que se baseia um coletivo para marear quais suas características? Há diversos tipos de coletivo. O olhaió é de que tipo? Maria vai ao povo revelando, no ir e vir, entre passado, presente até futuro, apresenta projetos e intenções, e por meio de recortes. Constrói capítulos, mas isso não está declarado, já está agora, né? Existe uma disponibilidade do leitor em perceber que está diante de uma outra forma de se organizar e apresentar o pensamento. Estamos diante de uma exímia, esse e-gênero textual. Conforme Áurea Zarban, que no artigo exime uma instância da voz dos excluídos, na epígrafe já nos dá pista e chave de ler o TCC da Maria. A epígrafe é do Norman Fairclough, do livro Discurso e Mudança Social. A epígrafe diz o seguinte: à medida que uma tendência particular de mudança discursiva se estabelece e se torna solidificada em uma nova convenção emergente, o que é percebido pelos intérpretes no primeiro momento como texto estilisticamente contraditórios perde o efeito de colcha de retalhos, passando a ser considerado inteiro. Essa exímia é inteira, não são recortes, né? Está aqui o Fairclough que diz e defende. Segundo essa autora, exime deriva de fanzines, vem assumindo, e essas exílias vêm assumindo uma constitucionalidade e reafirmando seu lugar na comunidade discursiva em que circula. Os exineiros, assim como os fanzineiros, ao investirem em um novo meio de difusão, estão, na verdade, contribuindo para a desestabilização das formas e meios instituídos, os quais têm lugar, de certa forma, reservado numa sociedade que preserva os valores daquilo que considera aceitável. Estão ainda reivindicando reconhecimento, mesmo que fora dos padrões convencionais. Com esse posicionamento discursivo, esses novos atores sociais estão modificando as relações de poder, e, em última instância, subvertendo, e por que não, a ordem do e no discurso. Então, é muito apropriado ser uma exime para defender um coletivo que é subversivo, que se diz subversivo, né? Ele encaixa, é muito bonitinho, assim, né? Perceber que, teoricamente, tem muito sentido, né? Maria, na escolha do e-gênero, dá materialidade ao conceito, a ideia do cineclube contemporâneo, sendo que exímios e cineclubes militantes são movimentos de contracultura. Quanto mais você transitar no universo do cineclube olhaió, do cineclubismo, mais o TCCzinho fará sentido. A história e reflexões apresentadas em forma de relato, imagens e montagem, feito frame a frame, página a página, para quem tem a história do cineclube introjetada, experienciada, haverá mais possibilidade de imersão. Zarban deixa claro que as exílias são um público mais específico, mais direcionado, o que as diferencia da revista eletrônica, que são voltadas para uma sociedade em geral. Maria, ao escolher a exília, assume o público do seu TCC e reafirma isso ao se apropriar da estética da cartilha do MINC para cineclubes e a reapresentá-la alterando os textos, e neles assumindo uma postura mais revolucionária e comprometida com o público e não com o cinema. E assume um público ainda mais específico, quando cria um passo a passo de como montar a sala do cineclube para as sessões e a fazer a checklist das sessões do maciço. É o olhaió. É pro olhaió. E deixa ainda umas pistas para quem tem história do cineclube vivida. Por exemplo, conseguir perceber que as páginas em branco, as ilustrações em preto e branco, a separação dos temas, dos capítulos, porque não está dado, né? Então,
Sugeri que formasse esse sumário. Outro exemplo, Maria revela por meio de prints do post do Facebook do Grêmio Estudante de Livramento, que mostrou aqui, o convite para a reunião do dia 26, e na sequência já diz que em pouco tempo o Cineclube se consolidou, inclusive já decidindo o nome, etc. Né? E aí ela faz essa coisa, ela desvincula com a imagem da Coca-Cola, né, que era uma grande contradição que se tinha no início. O Cineclube parecia Coca-Cola, né, com aquele pescadorzinho, então ela desvincula disso, desaparece por completo, e o corpo de aparência jovem surge em pé como pescador. Que daí é uma referência aos nossos corpos mesmo, né? Maria apresenta números, e nesse eleger o que contar e o que citar, enfatiza o tempo do Cineclube e dos debates, a duração das sessões, as pessoas que ajudaram a construir o Cineclube na organização, os participantes, os quilos de pipoca, comidinha, dimensiona o espaço virtual pela quantidade de dados, atividades com parceiros externos, e com isso demonstra capacidade de diálogo do coletivo. Afirma não conseguir contabilizar a quantidade de manifestações do qual o coletivo participou, mas elenca 3, que são extremamente importantes. Greves e ocupação estudantil. Questiona os afetos produzidos pelo Cineclube e a reverberação destes de maneira coletiva e individual. Quantifica e qualifica. Entende essa construção coletiva como positiva, adjetivo fazer a partir da beleza, apesar de ter indicado momentos de crise. Mais uma vez se percebe o conceito que atribui ao Cineclube. É um espaço público, educativo, coletivo, político, cheio de vida e de desejo de fazer mudança. Maria demarca e defende o dia da criação do Cineclube, é um celeuma, né? Como sendo o dia 10 de outubro de 2014, às 18, dia em que o Cineclube estabeleceu relações diretas com o público. Ela nomeia esse público como expandido, entendendo que as pessoas que fazem parte da organização também são o público. Aqui está um pouco da essência da nova historiografia, quando explica os motivos de seleção da data, e aparece também o cerne da teoria do Felipe Macedo, quando compreende o Cineclube a partir da organização do público e não a partir do cinema. Maria demonstra uma escolha epistemológica, por mais que não tenha referenciado Macedo nesse trecho. Porém, para quem estuda com rigor a história do cineclubismo, consegue reconhecer o campo teórico quando se baseou. Na sequência, nos apresenta o conceito de comunidade, presente no texto, tentando definir o teatro na comunidade da professora Márcia Pompeu, nos levando à compreensão de que coletivo é uma comunidade de interesses, apesar de localizar o Cineclube na escola. Considere que esse trecho mereceria mais profundidade, mas, por se tratar de uma exine, compreendo o TCC transgredindo normas. A construção textual, imagética, reportada, ora poética, ora mais acadêmica, nos deixa com esse papel de considerar um tanto sem referência. Até que ponto podemos interferir numa obra relato estético-afetiva? Como questionar uma experiência artística? É quase que perguntar ao final de um filme por que o diretor montou desse jeito e não do outro. As respostas nesse caso são sempre, porque o filme é meu, ora. Ou nosso, dependendo da relação que se tem com a autoria, se é que ela existe. Mas vou arriscar indagar esse trecho que me parece necessitar de um fôlego maior para compreendermos o que Maria já deu indícios do que para ela é um coletivo. E já sugeriu que em determinado momento o Cineclube não estava constituído como um Cineclube. Nesse trecho, Maria identifica o Cineclube como comunidade de interesse. Os conceitos são do Kershaw, apresentados por Pompeu. Comunidade de interesse, conforme esse autor, é formada por indivíduos que compartilham interesses em comum, independente de sua localização geográfica. Os relacionamentos são baseados em associações de comprometimento em torno dos interesses compartilhados. A identidade coletiva está mais explicitamente definida em torno do interesse comum, facilitando o reconhecimento entre os membros, clube de leitura, fórum de discussão sobre determinado assunto, grupo de ativismo político. São comunidades que podem ter membros de diferentes partes do mundo, unidos por interesse comum. Ao Maria manifestar, mesmo que superficialmente, que o Cineclube teve um período que não era coletivo, me leva a entender, por meio também da experiência que temos, aqui opera o dialogismo, que Maria, quando se refere ao coletivo, tem no horizonte uma comunidade de pertencimento, que é, no meu entendimento, mais ampla que uma comunidade de interesses. Nas comunidades de pertencimento, os membros compartilham uma identidade coletiva, valores comuns e um forte sentimento de pertencimento. Está aqui o resultado disso. Hoje, material.
Pode estar baseado tanto na localização geográfica quanto nos interesses comuns. Porém, o foco está na conexão emocional e na coesão social. Os membros se veem como parte de um grupo unido para além de interesses comuns, como afetos, valores e experiências compartilhadas. Ela demonstra isso, dizendo que o cineclube é mais que um filme, é a rodinha de conversa, é se divertir ouvindo músicas e dançando antes das sessões, é ir ao bar, e toma a liberdade de acrescentar, é vestir a camiseta do cineclube, se sentir orgulhoso de ser reconhecido como parte, é sonhar e projetar atividades que promovem transformações, é ser identificado como um grupo comprometido com os direitos humanos, onde se posiciona contra o sistema opressor do capitalismo, onde se promove ações que reflitam e combatam mesmo que restritam a sua localidade ou muitas vezes aos indivíduos que frequentam o cineclube. Porém, entendo que identificar no TCC o cineclube como comunidade de interesses está coerente, se analisar o cineclube pragmaticamente, diante do conceito de cineclube contemporâneo proposto por Felipe Macedo. Porém, este mesmo autor compreende as suas proposições na perspectiva dialética. Apesar dos erros, né, a gente tem um projeto. E deste modo, podemos compreender a rotatividade dos membros, que é mencionada pela Maria. Essa percepção de um eterno recomeçar em diálogo com a história, a experiência e a imagem do cineclube construídas no espaço. É certo que o tempo de isolamento do cineclube causou um descompasso e uma espécie de apagamento desse imaginário do cineclube na paisagem do lugar. Gente, estou impregnada de doutorado. Porém, apesar do tempo de estadia em geografia, apesar do tempo de estadia dos estudantes no IFSC, onde a rotatividade dos membros é fato, os números atestam. Mais de 80 pessoas já passaram pela organização ao longo de 10 anos. Olha a loucura que é isso. O cineclube opera no ambiente, no discurso e na prática da organização, no sentimento de pertencimento, onde os novos membros, ao ingressarem no cineclube, se apropriam de sua história e de suas práticas, como uma comunidade tradicional, onde o legado é assumido. E não só se comprometem com o legado particular, como constroem, ano a ano, o compromisso de ser um cineclube militante, um cineclube contemporâneo. Esta argumentação acerca do pertencimento está presente a todo momento no TCCzinho, quando se apresenta o desafio de ser um projeto de extensão que envolva verdadeiramente a comunidade externa. Menciona a busca ativa por público, divulgando em lugares externos e escolas públicas da região, principalmente com as atividades do cineclubinho, além da participação no espaço de construção da política cultural, nos diversos níveis, nacional, estadual e municipal. Como já mencionado, o trabalho descreve o período da pandemia Covid-19 e permite perceber que, ao mesmo tempo que esse período de afastamento acentuou a busca da identidade do cineclube, esta mesma crise provocou a ação e permitiu-se perceber a importância dos espaços virtuais construídos pelo cineclube para a expansão do seu público, apesar da descontinuidade de atividades com esse público virtual. Maria revela uma contradição. Apresenta que cineclube não é somente sessão com debate. Esse é feijão com arroz, mas dá ênfase para os momentos das sessões. Argumenta que são as sessões semanais que dão essa noção de pertencimento, de proximidade. Não aponta que as atividades de formação do censo cineclubista, do curso de debates cineclubistas e outras produziam espaços de vínculo, estabelecendo diálogo e organização entre os membros internos e externos. A reunião presencial do coletivo é apresentada pela Maria como condição do sentimento de pertencimento e há de se construir um horizonte comum. Tá no fim. Revela o processo de organização e apresenta que está sempre na avaliação, não declarando dessa forma, mas apresentando a chamada ampla para bolsas do cineclube e de como a entrada de pessoas com interesse na bolsa e não no projeto gerou ruídos, comprometendo a coesão do grupo. Expressa negativamente esse momento, mesmo assim a resistência em continuar atuando, mesmo sem o sentimento de encantamento e prazer vivenciados. Comenta com entusiasmo a reorganização do cineclube, culminando na organização de festival próprio, mesmo que aos trancos e barrancos. Expressão usada pela TCC, pela Maria no TCC. Demonstra a busca por sustentabilidade pela participação em editais públicos. Maria declara objetivos atuais do cineclube enquanto um coletivo cultural e um projeto de extensão de uma instituição pública. Fortalecer a relação com a comunidade no maciço do Morro da Cruz, fortalecer a cultura deste lugar, possibilitar espaços e meios de expressão e emancipação dos jovens do maciço.
A apresentação desse ponto, onde o projeto futuro retorna imediatamente esse projeto futuro e retorna imediatamente lá na origem. E com isso recupera o passado e torna mais presente as transformações ocorridas. A gente consegue perceber a evolução quando faz isso. Não darei conta de tratar ponto a ponto do TCC. Prometo que estou quase encerrando os apontamentos. Para concluir, proponho alterações no rascunho do mapa mental. Repensar a ordem do exercício de alteridade, arte e cultura. Sugiro colocar logo abaixo do olholó, entendendo que arte e cultura permeiam a concepção e as práticas do cineclube. E proponho, agora é sério, repensar o termo profissionalização, talvez riscá-lo e substituir por remuneração. Tal sugestão se dá pelo caráter neoliberal do termo profissionalização voltado para os movimentos sociais. Esse conceito de profissionalização é presente no contexto neoliberal, onde a lógica de mercado e a busca por eficiência e especialização técnica se tornam predominantes. Esse termo implica a transformação de atividades baseadas em aptidões, compromisso e engajamento comunitário em ocupações formalizadas e reguladas por padrões profissionais que condicionam a remuneração. Os editais do governo PT fazem isso com a gente. São editais neoliberais. E a gente acaba comprando essa ideia. David Harvey apresenta um pouco sobre isso no livro Neoliberalismo, História e Implicações. Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, de certa maneira aborda essa questão quando apresenta uma visão crítica sobre a educação e a formação de aptidões, por meio da prática e da troca social. Para mim, Mariá, quando escreve a palavra profissionalização, é para tratar da questão de o cineclube discutir e compreender na organização membros remunerados. Como exemplo prático, podemos citar o próprio MST, que utiliza nomenclaturas como trabalhadores de base, que podem ser voluntários e remunerados, mas não seguem a lógica do mercado. Precisamos estar atentos às palavras, não por um preciosismo acadêmico, mas pelo valor que elas carregam. Encerrando, destaco uma evidência em todo o TCC de que o cineclube opera na construção do hábito cultural, do hábito dos encontros, do hábito do exercício do pensamento crítico, da construção da alteridade e da prática política. Atento ainda à inserção dos links de audiovisuais que nos permitem sentir um pouco da atmosfera do cineclube, dando voz, imagem e movimento aos participantes, dando corpo e materialidade ao público. Na parede do cineclube há várias imagens, cartazes, como vocês podem ver. Mariá, para o TCC, fotografou uma parte da parede que indica a nossa busca e que dialoga diretamente com o texto Cineclube e Revolução de Felipe Macedo, inspirado no olholó. Os dizeres da parede e o Revolução orienta a organização do cineclube. Na foto da parede está a frase luta e resistência, a palavra transformando e uma exclamação que encerra a minha intervenção nesta banca. Este é o lugar certo para começar a revolução. Mas acho que está respondendo agora. A gente pode fazer dos dois jeitos, ou tu responde cada um de uma vez, ou os dois juntos no final. Nossa, não sei. Não precisa ser uma resposta. Não pode ser um comentário. Eu tava mais tranquilo. Não, fica aí. Não vai levar. Eu posso. Não, eu queria levar a cadeira para sentar. A Gisela é muito mais nova. Muito mais nova, sacanagem. Cuidado. Não. Não, é só para ficar de frente branco. Mariana. Eu sempre ela foi ajudar a proteger. Então, primeiro, super obrigada, né, pelo convite, pela confiança, por me trazer de volta essa escola depois de muitos anos. A gente estava vendo aqui no começo, a Débora estudou aqui, eu estudei aqui, fiz edificações aqui, né? E só a Gisele aqui não, mas vai ficar mais tempo que nós. 27 já. Já está mais tempo que nós, né? Então, obrigada também. É uma escola pela qual eu tenho muito carinho e que uma boa parte da minha formação também. Eu diria assim, os vínculos de formação política. Formação política, a gente não tinha esse clube ainda aqui.
Então, os vínculos de formação, esse espaço aqui da escola como esse lugar que era um ensino médio muito mais... que muita gente vinha de fora, que morava em outros lugares, e que tinha que morar sozinho, e se virar sozinho, ele dava um outro ambiente para esse lugar. Esse lugar aqui, ele, de certa forma, é o que muita gente só vai ter quando chega na universidade, né? Então, não sei como está agora, mas na minha época isso era muito forte. Então, muito obrigada também, é um carinho grande. E fiquei imensamente feliz, né, quando li o trabalho, de saber um pouco da história, de quantas as coisas andam por aqui, e fazer a mesma coisa que a Gisele fez. O trabalho está aprovado. Pode ser que a Débora não queira. Já aprovamos o trabalho. Não, tá legal, o pessoal disse que tá bom, tem público, eu vou ficar muito feliz. E aí eu fiz alguns comentários, eu gostei muito da fala da Gisele, assim, concordo bastante, né? Porque ela também permitiu que quem não leu o trabalho, porque teve a sua apresentação, mas claro, é uma apresentação mais sintética, mas a fala da Gisele permitiu a gente ver o argumento do trabalho em movimento, tá? E permitiu também, assim, muitas coisas que aí eu vou sugerir, mas que eu acho que a Gisele, por conhecer o processo e por saber conhecer os documentos, as coisas, ela conseguia definir, e aí eu diria, a Gisele deu a resposta para algumas das perguntas que eu ia fazer, tá? Já está feito trabalho. Então, primeiro, assim, eu diria que também gostei muito de começar com essa ida à feira. Ela é um pouco desconcertante para quem lê, mas logo tu entra dentro do ambiente do trabalho, tu entra no clima da história, tu consegue, é uma ideia assim, de tu mergulha na discussão, sem precisar que alguém diga, olha, em 1900 e tanto aconteceu, não sei o quê, barará. Então ela te bota assim, ela pega o leitor, que é literatura, ela pega o leitor e joga dentro da história. Então, tu escreve muito bem, né, de modo geral, então, e essa é uma delícia. Então, é que é um prólogo que ele vai, quer dizer, eu chamo de prólogo, né, eu adorei, tu já deu um sumário pra gente, eu fiquei muito feliz com esse sumário. Mas por quê? Porque como o Zine tem essa coisa do jogo, dos títulos, ora grita, ora fica quietinho, ora faz uma fofoca no canto, quando tu tem essa coisa muito forte, eu leio como título, por conta de uma formação mais acadêmica. E aí, se tu lê como título, as coisas ficava confuso, onde é que ela está entrando no jogo novo e onde é que ela está... Então, essa coisa dos desenhos como orientação. E isso como um sumário que pode preparar a gente para dizer assim, ó, te joga, que o que vai acontecer é isso. Então, tudo vai indo, né? Então, eu gostei bastante. O que eu achei, assim, gostei muito do texto, e daí eu tinha escrito um pouco como é que foi sendo a minha leitura, mas eu me senti bastante contemplada com a Gisele, e acho que ela já deu, para nós aqui, já deu isso, né? Então, o que eu diria, assim, que eu senti um pouco de falta ali, foi muito mais que eu vou tendo noção de siglas ali, né? Vem o CETUF, vem o IF, o próprio IFSC, ele, em momento algum, ele tem o nome completo ali, né? Ele é IFSC, é quase um apelido, assim, né? Então, isso... Agora, a forma como tu vai colocar isso, eu acho que ela tem que seguir a lógica do sim, então teria que ver como colocar, né? Não é necessariamente colocar por extensas as palavras num texto que tem uma velocidade. Então, essa é uma sugestão, né? Então, eu vou também na mesma linha da Gi, tudo é sugestão, e aquelas sugestões que forem muito avassaladoras, que tu achar assim, eu não vou deixar passar, aí tu adora, tá? Mas é sugestão, né? Então, essa coisa de como fazer com que a pessoa que está lendo vá se apropriando também dessa discussão, né? E das coisas que tu estás falando. E nesse sentido, então, eu gostei muito também da mensagem que aparece ali do Facebook, porque eu acho que ela vai, eu concordo com a Gisele, ela vai situando a gente. Aos poucos, tu vai pegando a informação, vai tendo a informação. E a mensagem ali, ela faz isso, ela coloca assim,
Então, eu estou em 2014 agora, e eu estou lendo o convite, então, assim, eu gostei demais disso, né? Os números também, né, que fazem essa história sintética, que tu escolheu voltar para eles e retomar eles aqui no final, né? E aí, aquelas perguntas que para mim, assim, ó, pegou bastante isso, as perguntas que tu fazes depois dos números, que é o mesmo argumento que tu coloca naquele texto enorme que tu disse que depois foi para a rua, né? Ele virou uma outra linguagem, né? Então, esse processo, né, de ir e voltar, mas de trazer o tempo todo essa discussão, que eu acho que é uma linha, que é o que possibilita, o que esse cineclube possibilita, para além, né, de ser um cineclube passageiro. Ele faz muita coisa, né? E aí, quando a gente trouxe a discussão da comunidade, que também tinha me chamado a atenção, eu fui para um outro caminho. Assim. Eu entendi a lógica ali, né, que é a mesma que a Gisele falou. A gente é uma comunidade, eu acho que sim, né, a gente é uma comunidade, o Cineclube é uma comunidade, uma forma de comunidade. Que tipo de comunidade é essa? Dá para brincar, porque ela está fortemente enraizada nessa escola, ela é pautada muito pelos estudantes, então a gente não precisa adotar necessariamente o conceito, né? A Márcia tenta situar, Márcia Pompeu, né? As formas de comunidade. Mas às vezes, e eu diria talvez na maioria das vezes, ela formulou em cima de uma realidade que ela encontrou, ou que o Freixal encontrou. Tu encontra outra realidade. A realidade, ela é assim, ela é avassaladora, ela não cabe nas caixinhas que a gente tem. Então, talvez tu tenha, sim, uma comunidade, eu acho que é uma palavra forte, é legal, tanto que usa comunidade como assiste, né? Ela é uma palavra forte, mas talvez tu tenha, de fato, uma comunidade aqui de um outro tipo, ou uma mistura de tipos que a Márcia falou. Digo isso porque tu tem a coisa muito forte da escola, e não só da escola, das pessoas que estão aqui, que seguram isso, né? Mas que vai para além da escola. Então, tu tens, e aí essa é um pouco uma pergunta, né? Tu tens uma situação que tu diz o tempo todo, né? Que passa muita gente, movimenta muita gente, e só que tu estás há 10 anos nesse negócio. A Gisele também. Talvez tenha mais gente que está há 10 anos. E aí, isso é um mistério para todos os grupos e organizações, que é, como é que tu mantém uma coisa viva, que é uma coisa que depende da vontade das pessoas, que tem um fluxo de mudança grande, mas ao mesmo tempo ela permanece. Ela tem 10 anos. Não é bolinha. Então, assim, ó, uma pergunta seria isso. Como é que tu pensa isso e como é que tu descreveria isso? Porque eu acho que isso daí sim é aquela coisa. A gente tem umas histórias que ajudam a gente, claro, com um horizonte utópico, né? Os caras conseguiram isso, conseguiram aquilo, conseguiram não sei o quê. Mas como é que eles fizeram e como é que eles conseguiram? Então, como é que tu, na tua avaliação, né? Aí tu tem algumas coisas que tu já diz ali, né? Mas na tua avaliação, o que segura. E aí a minha curiosidade é saber, além de ti, da Gisele, se tem mais gente que foi ficando nesse processo, que segurou a onda, né, enquanto o fluxo seguia, né? Então, uma coisa é essa, o que tem a ver com isso. Rotatividade, comunidade, identidade, está no mesmo bolo, essa discussão, né? Tá. Outra coisa sessões, filmes, eu, diferente da Gisele, eu faço fragmentos, tá? É quase uns hinos, esse movimento, que eu acho que daí era muito das minhas perguntas também, né? Que a Gisele esclarece, diz assim, ó, aí tu pega um documento do governo, e tu mesmo na sua apresentação faz isso.
Né? Tu pega um documento que é do governo federal, depois tu pega um documento que foi produzido coletivamente, depois tu pega um documento que é uma entrevista. Como é que tu fala isso, como é que tu mostra isso por uma lei? Eu fiquei confusa. Eu comecei a ler, daí eu disse assim, tá, mas aqui não é a Maria que está falando mais. Aí, tá, aqui é a Maria que está falando. Não, aqui ela está dando nome, é uma entrevista, as pessoas estão falando aqui, né? Mas como é que pensar isso sem quebrar com a estrutura do Zine? Como marcar isso no texto de alguma forma? Então, de novo, eu acho que a gente avançou um pouquinho lá na UFESC em relação a trabalhar com formas, letras, espaços, cores diferentes. Agora, o Zine, ele traz uma outra estética. E aí, como é que tu consegue marcar esses textos que não são teus, sem com que isso fique confuso ali na leitura de quem não conhece, né? Eu acho que a Gisele esclareceu muita coisa, e a tua apresentação também. A tua apresentação foi elucidativa. Eu peguei isso, eu fiz isso, eu trouxe isso, tá? Talvez tu gravou, né? Talvez seja uma boa introdução. Então, pensar isso, como marcar. E daí, se tu visualiza isso, né? Se tu tens como pensar isso. Aí, lendo, né? Então, eu conheço muito a história do maciço do Morro da Cruz. Mas eu imagino que quem não é de Floripa, ou quem mora em outra região, lê maciço do Morro da Cruz. Pode pensar numa coisa bem técnica, se ele for no Google, ele vai dizer maciço do Morro da Cruz é o morro que corta a ilha. Mas tu não está falando do morro que corta a ilha. Está falando de outra coisa. Está falando daquelas comunidades, está falando da população que é a população pobre, que tem organização comunitária. Então, eu acho que ali no maciço do Morro da Cruz, também eu diria assim, ó, diz pra gente do que tu está falando. Porque a gente começa a entender quando tu fala das crianças do Cine Clubinho, aí aparece uma foto. Tu fala das crianças do Cine Clubinho, e eu digo, tá aí. Tá, então eu acho que, porque isso que a Gisele chamou a atenção, né? Esses momentos que são fundamentais, quem viveu e quem acompanhou sabe que eles são fundamentais. Quem conhece a rede que foi acionada a partir daí, sabe que eles são fundamentais. Mas como que a pessoa que lê, que não conhece a história, entende o impacto de abrir os muros? Quando eu estudava aqui, qual que era a história? Os caras pulavam os muros para poder jogar futebol na quadra, como acontecia na UFSC. Então, quando mostrou o desenho, a animação, é outra coisa. Esses links, eles são um mistério. Tá? Então, eu fui avisada que tinha links. Fui catar links, assim, com um cursor. Ah, que tem um link. Então, aviso, porque eles são preciosos. Avisa que eles estão lá, né? Mas essa coisa dos muros, então, é uma coisa que a gente viveu nos anos 80, as coisas começaram a ser cercadas, a UFSC, eu acho que foi 90 e pouco, que foi cercada também, porque esses espaços de escola eram espaços abertos, e a comunidade usava eles no final de semana. Elas frequentavam as quadras, elas vinham fazer coisas, as pessoas circulavam aqui dentro, e tudo foi sendo cercado. E hoje está cercado. Então, não é bolinha aquele desenho ali do muro pulando. Porque hoje a gente fala do acesso, trazer as pessoas, mas literalmente o primeiro foi cercamento. Quase que dá para remeter lá para o capítulo 24 do capital. Sabe os cercamentos? Tá? Mas então, eu acho que vale a pena dar um espaço para falar desse maciço, desse cineclubinho, que fala da praça, mas assim, é desse lugar, mostrar que é muito importante ter esse lugar. É muito importante. Quando eu crescer, eu vou fazer que nem a Gisele. Eu vou fazer isso tudo na forma de um texto. Mas eu sou meio atrapalhada. Então, vai lá.
Tá. Quando tu mostra a cartilha do... A gente estava até procurando agora como é que era o título mesmo. Mas aquela orientação para como montar aqui a sala, eu fui olhando, meu Deus, pro lado, daquele jeito, tudo. Tem uma coisa ali que é muito legal, e aí eu fiquei em dúvida, detalhe, que tu explicou, né? Um pouco é construção coletiva, um pouco é tu que intervém no texto. Aí eu lembrei muito também da importância desse tipo de material. E lembrei diretamente daquela cartilha Como Ocupar um Colégio. Porque é mais ou menos como montar um cineclube, como organizar o espaço. E esse material é um material que é muito legal para circular. Né? Então, eu acho que ele circula dentro, mas ele pode muito rapidamente virar um produto do TCC que circula fora. Tá? Muita coisa boa aí, né? Bom, e aí uma pergunta que a gente faz sempre no teatro também, porque tu diz assim, ó, lá na 35, e depois tu vai, quando tu fala aquela parte, tu diz assim que o mais importante é justamente esse espaço de articulação, de produção de consciência, tu vai falando disso, né? E uma hora tu diz assim, lá na 35, tu diz, os filmes são uma forma de aproximar as pessoas para a promoção de uma troca de experiências. Ok, eu concordo que os filmes fazem isso. Mas tinha muito filme conservador de direita, entre esses que vocês passaram no cineclube. Então, o filme não é só a forma. A minha sugestão é, porque a gente fala isso no teatro, o pessoal diz, o teatro é uma ferramenta de conscientização. É uma ferramenta. É só uma ferramenta. Ele é só um meio, ele não afeta em nada o filme que tu escolhe, o conteúdo, a discussão. Aquilo que está ali não problematiza nada, aí pode ser que problematiza. Né? Então, falando sobre isso, e aí eu fiquei pensando também nas escolhas, porque tu diz rápido, assim, ó, tu diz, quem era mais cinéfilo foi sugerindo os filmes. Mas quais são as pistas? Se tu vai fazer, alguém ler o trabalho, eu também quero montar um cineclube. Que filmes que eu escolho? Eu acho que vocês tinham também, suponho, pergunta. Tinha redes de pessoas, tinha outros lugares, vocês leram, vocês viram, vocês foram nos sites, como é que os filmes foram aparecendo? Como é que eram esses cinéfilos que curtiam mais? Então, também, assim, uma curiosidade. Né? A Gisele é visora, perfeito. Essa é a pergunta. Sim, aí a rede, o texto do Felipe, tudo isso foi se esclarecendo pela tua apresentação. Então, eu acho que tem muita coisa que está aqui na apresentação ainda. Tem coisas que estão no texto da Gisele. Tá? Então, ver assim, como é que pensa isso de forma que alguém que vai simplesmente linkar, clica lá na biblioteca, a fim de montar um cineclube, quero saber a experiência do Olholhó. A pessoa não sabe nada. Chegou de Florianópolis para fazer um curso técnico. Aterrizou aqui, tem uma história de cineclube, pegou o material para ler. O que ela precisa, além de nós, além daqueles que conhecem um pouco dessa história? Pensa sobre isso na hora de fechar a redação final. Mas, não sei, vai para... As minhas questões eram essas. Agradeço a Gisele por ter respondido muitas delas. É só para te dar falar o que tu acha mesmo, né? Agora a gente entra no lugar. Faz isso, posso começar a fazer. Tá. Tu fez perguntas, né? É mais fácil, né? Acho que uma delas, né, quem está mais tempo aqui no coletivo, tem Mica também, que entrou em 2015, era público em 2014, virou organização em 2015 e segue firme. Eu diria que a Via, hoje em dia, ela é uma pessoa que também está desde 2020, então ela passou por todo o período da pandemia com a gente,
mesmo depois que se formou no IFSC, segue aqui, né? Acho que isso é um marco, né? Quem se formou do IFSC e continua. Ao mesmo tempo que agora a gente tem, acho que mais firme, a primeira pessoa que, tipo, é externa mesmo, assim, começou externa, que é o Ângelo, que está realmente construindo o coletivo, assim, e dá para ver que é alguém que vai continuar, assim, né? E acho que em alguns momentos eu citei, quando estava escrevendo, eu citei essas cinco pessoas, ao mesmo tempo que deve ter, tipo, isso é pro Cineclube. E aí um medo de desencorajar a galera, tipo, não falaram de mim, assim, sei lá. E aí eu tirei esses nomes e aí ficaram, porque a gente está com pessoas novas no Cineclube agora, que começaram no ano passado, principalmente, e estão seguindo firme, estão construindo. Mas é isso, assim, a gente sempre teve muito isso, e aí eu espero que essas pessoas fiquem depois, que permaneçam. E aí tá aí uma coisa que tu perguntou e eu não sei responder, o que faz a gente ficar assim, se eu soubesse responder, a gente estava feito já, tá? Eu acho que uma parte da resposta tu dá para nós no trabalho. Né? Quando tu fala das relações, quando tu fala da própria ideia da festa, da comida, isso causa uma história, né? Mas talvez tenha mais coisa, né? Eu acho que tem, mas eu não sei dizer, assim, eu acho que tem algumas coisas que ficam muito na... Eu acho que eu tentando responder, a Gida está tentando responder isso no doutorado dela também. Então, é a grande questão, não só do Cineclube, mas de todo mundo que trabalha com coletivos, né? Com luta coletiva e tudo mais. Acho que esse é o grande segredo do negócio. Como a gente faz com que as pessoas venham, fiquem e sigam construindo, assim. Sobre a questão dos vídeos, né? Isso é uma coisa que eu mandei para algumas pessoas, depois que eu mandei para você, e eu vi que ninguém clicava nos vídeos. Eu assisti a animação e eu pensei em mandar uma mensagem para vocês depois, dizendo, olha, tais páginas tem, mas não sei. Aí eu também fiquei pensando que vai ter um desafio depois, quando eu for imprimir, conseguir colocar isso, as pessoas que vão estar com o físico, acessem isso também. QR Code, ou o link mesmo, o link. Eu sugiro botar os dois. Então, As perguntas eu me preparei para fazer colocações. E aí, enfim, acho que no próprio eu tinha pensado já botar, sabe, o dedinho de clicar, assim, as questões das siglas e tudo mais, a gente também já tinha me dito isso. E aí eu vou pensar, né, como montar, assim, porque eu acho que é isso, né, eu acho que é muita coisa só pensando, tipo, acho que quando eu tava fazendo, eu tava muito pensando na galera que tá aqui, que conhece esse espaço, né, mas ele realmente vai ficar, qualquer pessoa pode acessar. Exatamente. Então, e aí a questão de falar sobre o racismo e tudo mais, acho que são coisas que eu vou ter que encaixar mesmo. Né? Aí também ficou a minha pergunta, eu tenho que passar para a banca de novo isso depois? Antes de mandar para a biblioteca? Não, mas a gente vai olhar e a gente te conhece. É compromisso. A Débora tem um compromisso, né? Que tem entre nós, nossos acordos e contigo. Eu acho que a gente pode fazer, tipo, conversa. Claro. Sabe o que eu acho que eu sinto? Que não tem a intenção de entregar o jogo na introdução. Porque perde o gostoso da descoberta da Zine. Que a Zine tem essa coisa da gente ir descobrindo as coisas, né? Porque é um material estético, é um material provocativo, perturbador. E aí é tipo aquela coisa, vir para frente e explicar a obra antes de contemplar a obra, né? É tipo explicar o sexo antes de fazer sexo, sabe? Agora vai acontecer. É uma coisa meio bizarra, você explicar uma coisa que é para provocar os sentidos e explicar os sentidos antes, né? Então eu não vejo como uma solução colocar isso na introdução. Mas eu acho que a introdução pode dar uma pista, dizer assim, ó, olha, e como
linguajar, ele é todo permeado entre o acadêmico e o informal, tem que encontrar uma solução na introdução de dizer que lá no final vai ter isso tudo mastigadinho. Assim. Então, para quem é ansioso, mais perturbado, né? Para quem olha o final primeiro e aí volta. Para quem é aquele curioso, artístico, pode dar essas duas coisas, assim, há duas formas de ler esse trabalho. E aí pode brincar com isso, tipo, dizer, ou você vai lá no final e descobre tudo antes, ou você vai descobrindo e atende-se que tem vários links, isso aqui. Então, tu pode fazer um parágrafo, 2 parágrafos, um dizendo como fazer a leitura, etc. E acho que resolve essa coisa. Assim. E tem outras formas também, eu acho que dá para pensar com calma, né? Dá para pensar com calma. Como resolver? Não precisa entregar o jogo, que eu acho que tu não quer entregar o jogo, porque eu não te conheço. Né? Eu acho que é um pouco do objetivo desse texto final, assim, de pegar tudo que foi jogado lá para cima e tentar explicar melhor. Então, acho que todas essas mudanças vão para isso. Eu vou te entregar esse texto, é teu, foi feito para ti. Então, tudo que quiser recortar daqui e se apropriar, como tu te apropriou de várias coisas, para mim é à vontade, tua autoria, é nossa. Né? Porque eu só consegui pensar isso aqui por causa de ti, senão eu não pensaria. Tá? Vou usar também algumas coisas da minha tese, daí depois eu te referencio. Né? Então, e a mesma coisa, eu acho, com os comentários da Tereza, eu acho que tudo pode ser apropriado, né? Bem... Você comentou do filme, do Cocopágina também, página 35, que é o que é no texto que eu cito a Bell Hooks, a gente dos debates, eu acho? É. A Bell Hooks fala da irmã dela, né, do cinema, e aí tu fala isso como... É uma forma... É que o tempo todo está dizendo... Está chamando a atenção para isso, que o cineclube é mais que passar um filme, é mais que o filme. E eu concordo contigo. Mas aí, essa ideia, e nessa frase especificamente, o filme aparece só como uma espécie de álibi. Sim. Por isso que eu brinquei. E tenho certeza que não é. Tinha muito filme conservador, assim, essas coisas. A gente até estava falando originalmente, quando a gente começou a falar de cineclube, a gente colocava ele como só um espaço para fugir de produções norte-americanas. Né? E aí a gente vai olhar nosso primeiro cartaz da vida e o título é Revolução. Né? Então, eu acho que... E aí, se ele não é uma ferramenta, ele é o quê? Não, se ele não é só uma ferramenta. Essa é a pergunta. Se a discussão... Não, por isso, ele não é... Eu acho que ele é também. Ele é também esse lugar que forma coletivo. A pergunta é, mas o filme, qual é o papel do filme? O que o filme aciona? Porque não é qualquer filme que vocês estão escolhendo, vocês estão decidindo coisas. Né? Vocês estão escolhendo, tem filme que vocês pegam na mão e dizem, cara, nunca vão passar isso aqui no cineclube. E tem outros, cara, vou passar isso aqui no cineclube. Então tem alguma coisa ali no filme, nos filmes, na verdade, né? E na linha que vocês estão dando, que também vale a pena mexer. Né? Eu não tenho mais coisas. Tem uma coisa que eu não falei. Uma coisa. Tem uma coisa que eu não falei, mas que a gente sentiu. Mas que é o uso da linguagem neutra, ele oscila muito. Ele ora usa, ora não usa, então toma uma decisão. Eu ia fazer essa revisão. Se você quiser uma revisão, eu faço. Mas na parte que é o texto final, que eu falo mais de mim, eu brinco com isso mesmo, né? Final. Não, mas é quando você fala no geral. As pessoas, todos. Tem vários leitores. A gente vai abrir para o outro leitor. Mas, Mari, acho que são mais provocações, sim, né? Porque eu acho que, de certa forma, a tua apresentação e, principalmente, também no texto da Gisele, ele traz a complexidade mesmo do trabalho, né?
E a minha leitura é sempre essa, né? Como é que a gente fala para quem não conhece nada da realidade que a gente vive, e não é de uma forma chata, tem que ser uma forma legal, mas ao mesmo tempo tem que dar os instrumentos para as pessoas. Né? Então, parabéns mesmo. Está muito lindo. Eu só queria também destacar a minha completa satisfação com o resultado final do trabalho. Assim. É um TCC que ganhou um corpão, assim, né, estético no último mês, assim, de uma forma bem rápida, assim, né, mudou muito. E a gente já vem falando desse TCC tem o quê, Maria? Mais de um ano. Mais, eu acho, né? 3 semestres. Eu ia dizer que eu ouço falar dele. E aí, cada começo do semestre, não, agora vai. Daí, no final, não, vai ser no próximo. E eu acho que tem muito a ver com várias temporalidades que a gente vê aqui no TCC, assim, né? Porque acho que Maria prioriza mais a temporalidade da construção política do que a temporalidade normativa da academia, sabe? E isso é uma coisa que eu respeito muito, assim. E, tipo assim, então, esse corpo Zine, ele existe há 1 mês e meio. Mas essa conversa, os primeiros textos existem há 1 ano e meio, 2 anos. Mas, na verdade, a Maria está fazendo esse TCC há 10 anos, né? Está fazendo TCC desde antes de chegar na faculdade, né? Porque toda a experiência desde o começo do Cineclube está aí, né? Está no TCC. E é muito lindo. Eu lembro quando a Maria, há 1 ano e meio atrás, sei lá, quando a Maria me chamou para orientar, eu fiquei pensando, mas primeiro que eu não sou da licenciatura, segundo que eu entendo de Cineclube, né? E a minha provocação sempre foi muito nesse sentido da materialização artística, né? Como fazer um TCC que ele mesmo é um trabalho de arte, assim. E a gente ficou falando muito disso, né? E vai e volta, várias ideias, engrenava, não, voltava para outro caminho, e de repente Maria me veio com esse negócio do Zine. E foi assim, né? Tipo, nossa, muito, muito boa essa ideia. E quando eu vi o trabalho tomando corpo, eu fiquei, assim, num deleite mesmo, estético do trabalho, achei lindo, lindo resultado. Não tinha visto ele ainda inteiro com as mãos, né? Só no documento. E, enfim, fiquei muito feliz, assim, com o resultado material mesmo do trabalho. Achei que ficou incrível. Para além de todas essas considerações que a banca trouxe, eu acho que ele, enquanto objeto artístico, assim, é muito bonito. Muito incrível, assim, o trabalho. Muito demais. Então, parabenizo. E aí agora, então, a gente tem esse momentinho burocrático de banca, né? Aí eu não sei se tu pode abrir O público, eu posso... o público fica e a gente sai? Isso, não, na hora que a gente tem que deliberar, a gente sai. Agora. Mas eu acho que todo mundo tá querendo ir pra outra também. Não, mas eu ia dizer que, assim, talvez alguém queira falar alguma coisa, a gente pode abrir. Eu acho muito legal. Mas eu queria só, que eu lembrei de uma coisa que você tinha comentado, que do nosso manual, que ele começou a ser escrito em 2018, que era bem tipo, onde achar os filmes para baixar, onde colar as coisas, tem mais coisa que não está aqui, né? Eu fiquei só no dia da sessão, com tudo já pronto. Ao mesmo tempo que isso existe porque a gente assim, porque eu acho que a primeira coisa, que acho que é uma coisa que tem que fazer, assim, quando tu pesquisa, quero fazer no Cineclube, em qualquer lugar, assim, o que tem e é o que tinha na cartilha do governo também, né? Você tem que ter o filme, você tem que ter uma sala, um projetor, você tem que, tipo, esse passo a passo de como montar a sessão do Cineclube, que é o momento desse manual de montar a sessão, né? Mas acho que uma coisa que eu estava tentando fugir, e aí eu lembro que eu compartilhei uma parte do texto com o Felipe Macedo, e ele foi tipo, você falou, está dizendo que não é só o filme, mas só está falando da sessão. E aí eu fiquei com muito isso na cabeça, assim, porque... Mas eu sinto que então eu consegui fazer isso, de não ficar só falando da sessão, mas é tipo, como que alguém que quer montar um cineclube vai pegar esse trabalho e vai ver, tipo, muito mais coisa, além de só do momento da sessão. E mais ênfase nesses outros momentos. Porque falar da sessão cineclubista, isso já tá, tipo, demais aí, em todo lugar. E aí acho que é tentar trazer cada vez mais esse outro lado, assim, essas outras coisas que a gente está construindo, para além dessa sessão do nosso Feijão com Arroz, que é uma fala de Gisele, mas como eu não citei ela disse agora fala em mim.
Alguém quer falar? Bem momento de debate. Silêncio. Agora todo mundo meio pro lado. Tá lindo o trabalho. Vocês estão... É maravilhoso. Não só esteticamente. Isso, agora eu quero falar. Eu não li o trabalho, não conhecia a Gisele, deu uma abertura enorme para o que ela apresentou para mim, abriu uma estrela no meio, que é a minha neta. Eu gosto como aula é uma mulher dela, né? Eu dei risada porque ela sempre fala, né? Não, eu assim. Mas nesse momento, eu pode ter certeza que a avó viajou umas 15 horas, com o maior carinho, com o maior prazer de chegar em tempo desse momento. Então, amo vocês e vocês que ajudaram ela a chegar. Apresentando que olha, assim, eu tô, tipo, não consigo falar, assim, eu tô em toda a apresentação, enfim, muitas emoções. Que bom. Fico muito feliz. E é isso, ver tudo que a gente conseguiu, ver todas as coisas, ver todos os projetos. Isso é uma partilha muito pequena. Vai ter mais gente ficando, eu acho, depois. Acho que essas materialidades, elas são importantes porque elas vão dando um corpo para o imaginário que é muito... solidifica, assim, né? Vai criando alicerce, assim. Eu vejo dessa forma. É um compromisso. Assim. Eu já pensei em desistir, a Maria demorou para iniciar também, porque quem é militante, né? Eu me entendo militante, Maria é militante, a gente tem muita dificuldade de sistematizar, é um erro, né, da militância, assim. Tem os intelectuais orgânicos, né, que o Gramsci fala, que são necessários, mas nem sempre a gente tem as mesmas aptidões, né, de sentar a bunda e escrever mesmo, né, parar para refletir, ler, teorizar, isso é uma tarefa da militância, mas ela é árdua, né, porque você está deixando de fazer coisas, e a militância ela faz, ela é a ação, né? Ela se expressa na ação. E é um exercício de sofrimento, né? Parar para fazer. Eu acho que tu encontrou um prazer no desenvolver a Exine, foi um jeito de conseguir se desvencilhar desse compromisso tão acadêmico e tão burocrático que é a escrita acadêmica, né? Assim, ela não aceita essa diversidade, né? Ela fala de acessibilidade, mas não aceita a diversidade. Na verdade, ela já está sempre... Agora sim, né? Mas assim, no TCC, né, gente? No doutorado ainda está tão longe. Eu queria ter. Não é? Exatamente, né? Aí eles falam, a Gisele pode fazer tudo, a Gisele pode fazer o que quiser, assim, desde que ela... Desde que siga logo. Então, seguir a forma não é fácil para quem nasceu para ser subversivo, né? E estou subvertendo, o Mica está vendo, né? Eu acho que é isso, acho que a gente vai ter mais gente a partir dos nossos trabalhos, que são os trabalhos mais densos, né? Mais gente vai ficar, ou vai se interessar por ficar, porque vai perceber, opa, isso tudo mesmo? Porque às vezes parece que a gente está brincando de passar filme. Essa coisa, eu entendo o discurso da Maria de tentar deslegitimar o filme, porque tem um sentido deslegitimar o filme como algo maior. Porque na história do cinefilia, o filme está associado à cinefilia. E a cinefilia é um ato burguês alienante, né? Você se apropriar de uma linguagem para o deleite, para quem é militante, é um ato alienante. Ela, tá, e daí, vou defender o cinema. Para que eu quero defender o cinema? Eu quero usar o cinema. Eu quero que ele seja um dispositivo de atenção para pensar outras coisas, para construir um mundo, para construir um mundo mais justo. É para isso que a gente faz cinema. Então, quando a gente transforma ele em ferramenta,
não é no sentido do capitalismo, é no sentido de dizer assim, ó, isso aqui é um instrumento para eu chegar onde eu quero, entendeu? É um meio mesmo. A gente entende o cinema no cineclubismo militante como um meio de provocar, e não como fim em si. Aí que tá o pulo do gato. Agora, como falar isso para que se entenda dessa forma e que não torne o filme algo que é um batom, né? Sabe assim, que é simplesmente para usar e descartar, porque ele é mais do que isso, ele tem uma potência que a gente reconhece, só que a gente não reconhece mais só o filme como potência, porque o filme é o paradigma do cineclube, não é mais o fim. A gente tem um monte de mídia audiovisual que a gente se apropriar. A gurizada está no TikTok, não está vendo no cinema, não está na sala do cinema. A sala do cinema e o cinema é para a elite, não é para o povo. Não está à disposição do povo. A gente quer que ele esteja mais à disposição do povo, mas até a forma do mercado brasileiro de tratar isso é excludente. E daí tratar isso no TCC, não dá, né? Deixa para frente. Velho, já que tu falou a questão da ferramenta, eu vou defender minha posição. Isso é importante, eu quero saber. É porque assim, quando vem ferramenta na minha cabeça, é um martelo. Eu vejo aqui numa sala de cineclube, isso daqui é uma ferramenta. O computador é uma ferramenta, a tela é uma ferramenta. Mas essa construção coletiva, para mim, é um espaço de vivência. Aí a gente pode jogar para a geografia. É muito mais do que uma ferramenta. E aquilo que tu disse, que a gente tem que ter cuidado com o significado das palavras. Então, ferramenta, para mim, é uma coisa muito pouca por um processo que é muito mais... Ah, sim, mas era o filme. A gente estava tratando o filme como ferramenta. O filme, não a ação total, entendeu? Mas o filme é uma arte. Aí, assim, instrumento eu acho uma coisa mais do que uma ferramenta. Instrumento, né? Tem instrumento na cabeça, sai música, sai arte de dentro. Aí pode ser um instrumento. Agora, uma ferramenta em si, martelo. Uma cadeira, ferramenta. Quando a gente estava, eu participei da organização no começo do cineclube, eu fiquei até no formato que foi do LinkedIn, e a gente pensava, tanto que o cineclube é feito em si, e a gente pensava mais no total da discussão que a gente queria ter, e os filmes como impulsionador dessa discussão. Tanto que o primeiro a gente decidiu escolher Revolução, que a gente queria demonstrar o que o cineclube, olha, eu queria ser, sabe? Então, eles não eram só, tipo, vamos escolher um filme, vamos pensar a discussão que é aquele filme. A gente pensou no conceito total, tipo, na discussão total que a gente queria ter com todos os filmes, não somente um, sabe? E eles se conversarem entre si, as discussões dos filmes e os filmes também. E eles eram muito mais impulsionadores do que só ferramentas, sabe? E não é só, realmente, não é só assistir o filme aqui e acabou. Não é só ter essa discussão mecânica. Eles eram, tipo, realmente não consigo achar outra palavra, mas o impulsionador da conversa entre as pessoas que estavam aqui. Não é mais fácil. Ele ajudava no entendimento da conversa. Ele aciona, né? E é ação também, né? Essa discussão vai seguir, Maria. Ai, que lindo, né? Não é um comentário, mas é uma pergunta, né? Porque uma coisa que eu acompanhei, lógico, né? Todo esse processo. E uma coisa que a gente sempre conversava era sobre o silêncio. Você falava muito disso, né? Sobre como é o silêncio durante um cineclube. Que você tem a exibição e depois você abre o espaço para o diálogo. Mas que esse espaço para o diálogo, às vezes ele demora. Existe um hiato temporal. Né? Não sei se tu abordou isso no teu trabalho. Mas é uma coisa que, para mim, quando fala de um cineclube, me ensina muito isso. Esse dar o tempo para o silêncio. Do jeito não. É para o mercado. A gente está fazendo uma roda de debate sem estar na roda aqui. E aquele silêncio do começo, ele é muito... Ele acontece, assim, tem termos que a gente não consegue de primeira começar a falar, né? E inclusive, aqui falando, eu faltei, acho que é isso, um cineclube, que não está pago
para apreciação do filme, né? A gente fica conversando enquanto o filme está acontecendo. A gente age junto, a gente faz cochiche e tal, ou às vezes fala alto mesmo. E aí, quando eu estava apresentando que estava muito sentado, mesmo só sem reagir ao que eu estava falando, eu estava bem assim, eu tô... que é um pouco diferente do... Era vergonha. Mas acho que a gente pode... Eu vou... Eu sei que tem mais... Talvez todo mundo queira falar alguma coisa depois. A gente sempre tem momento do bar depois, né? A gente fala da sessão do debate. Às vezes a gente se alonga muito no momento do debate e ele perde... Não que ele perde potência, mas a gente dá uma coisa a gente encerra sempre aquele gostinho de quero mais, para fazer vocês voltarem na sessão que vem, que vai ser lá na praça. A praça da Caixa Não ia passar um beijo. Não, a ideia era depois que tudo se encerrar, a gente passar. Só se ela for pra baixo. Eu vou pegar a chave, a gente pode ir ali na sala da cônjuge. Aí eu pego a minha chave, para o público não precisar se mover inteiro, né? E pode continuar o debate? Podem ir ficando no piquezinho de banheiro, tomar água. Eu faço outro. Faltou uma pinguinha. O som tá aqui e lá. Aqui tá Você falou. Aqui não tá preparado que a gente Eu queria fazer segunda. Mais uma vez. Na tela? Tem que entregar o TCC e Mas falaram que o TCC não é auditivo. Mas eu pego essa disciplina. Eu peguei ano passado, não peguei esse ano. É que eu peguei ano passado, não tá. Não vou pegar esse ano. Mas eu não fiz não sei. Ai, gente, que emoção. Eu fiquei arrepiada tantas vezes. A gente vai voar. A Bíblia tá aí. A Bíblia tá aí. Sai do negócio. Faz um tempinho. A Bíblia
Oi, Sofia. Ai, você não tá. Eu acho que não tá com som, mas aqui embaixo tem outro lugar com som. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Gente, aqui é oi, Sofia. Vou botar essa. Botar em tela cheia. Ai, verdade. Homem, peraí. Oi, gente. Eu achei que a Pagu tava aqui atrás. Olha que a Pagu chegou. Pagu olhando aqui. Ai, Luan não tá aí. Oi, Pagu. Eu acho que tem bastante gente. Tá com mais gente no começo. Testando. Agora vocês estão ouvindo a gente? A gente tá ouvindo vocês, tá? Só pra sala inteira, tá? Ai, que câmera boa. Tá no... A minha é tão ruim, sei lá. Câmera boa, né? Da Sofia, mas ela tem um computador muito bom, né? Tipo. Tá, a gente vai pra outra... Olhar no Instagram. Outro computador, acho que dá pra ouvir melhor. Não, primeira vez que eu vi na vida. Eu só sinto falta das datas. Nossa, essa câmera é muito boa. No site procurando certinho, mas realmente tá trabalhando. Ah, você diz assim, né? Já diz no YouTube. É. Eu sempre acho estranho quando não tem o ano mesmo, porque daí, eu venho então dia 27 do 5 desse ano, se eu puder. Verdade. Ah, tem outra aqui. Gente, é muito complexo esse sistema. Tem todos os lugares na câmera. É tipo um Big Brother, ó. Tem uma câmera aqui e tem outra câmera lá. É. Dois computadores. Ai, gente, aqui a gente sai, mas ultimamente as tecnologias não tem. Ai, então eu adorei fazer um debate. A avó dela veio aqui perfeita. É muito diferente. Eu também achei. Só procurando, filha. Se acalma, se acalma. Mas é uma também, na verdade. As duas na sala de reunião. A gente fez junto. Sim, porque eu preciso. Foi. Porque daí, foi eu, a Má, a Breno. Tava. Agora você já tá casada, né? Ela não tá bem. Ela tá bem. Ela tá bem preta. Bem, é a minha primeira foto de mais velha. Como representador, representante técnica, pode ser tanto qualidade daqui, quanto... Mostrar pra pessoa do online. Oi, garota! Mostrando trabalho da Mariana. Na sala de reunião. Ela gosta. Não dá de tá, isso tudo certo. Não dá de tipo, sabe quando você entra no site?
Não vai ficar tão bom assim, né? Deixa isso no celular. Mas eu acho que eu fiz o Renato seria os dois na aula. Vai depender Não sei, Maria. Cadê a lista de presentes? Tem gente que não assinou. Ah, tem gente. Ô, mãe, cadê a Vou fazer uma cadelinha. O meu celular tá ali. Eu deixei tudo no meu papel. Eu tava falando que tem mas o pessoal tá ouvindo. Mas é engraçado que tava melhor. Mas a gente tem alguma alteração. Mas quando a gente tava vendo no ônibus, né? E aí a gente tava te vendo de costas. Não, tava mais abafado. Aí a gente colocou pra outra e tava menos. Aí eu não sei se. Os dois estão falando. Os dois estão falando. Nossa, é uma tecnologia ótima. Não, bem bom. Só que os dois estavam com o som saindo pra gente. Bacana. Aí ia pegar o slide. Tinha mais gente aí. Olha o Rodrigo. Você não pegou o nome pra ser chamada? Não. Ali no chat. Eu vou definir Ai, meu Deus. Não viu nada? Não, eu perguntei pra Sofia se ela tava ouvindo. Não. E ela tava... eu achei que no começo tava com o botão fechado. Depois eu deixei começar eu... Eu vi que o seu tava fechado. Eu não sei, mas onde tá o microfone? também não. Que isso? Coraçãozinho. É assim, ó. A Beth não sabe fazer o coraçãozinho. Como é que o coraçãozinho que a Gabi faz? Faz, Gabi. Ai, que susto! Nessa linguagem. Ah, Edu entrou também. Sessão de autógrafo. Ah, a Maria tomava assistindo. A outra, eu vi, eu falei que fosse eu. Que ótimo. Ah, Laura entrou também. Que lindo. Eu ficar tipo falando, fingindo que tá falando, mas não tá falando de coisa. Alguém falou? Ele falou. É, sim, a Lida tá. Daqui a pouco vai fazer. Tô adorando.
Estão gravando tudo, vocês sabem, né? Você pode fazer a massa Ah, não, daí tem que devolver. Não, devolver tudo bem, mas o processo é tipo até agosto. É, mas por enquanto uma coisa na minha cabeça, depois você falou que era melhor chegar do que não ter, aí eu tô pensando. Mas vai ter coisa bastante. Isso eu acho que uma coisa e participar das coisas. Hoje vai ser veio Sabemos, Paulo. Eu acabei de falar isso agora. Nunca entendi se ela voltou aqui da USP ou da USP. Ela é uma mulher negra. Pela USP, aí quando ela foi aqui, ela não São Paulo, que é São Paulo. Ela é muito eu tenho isso, tipo, a gênero, colonialidade, migração, não monogamia. Gente, vamos sentar para começar a parte normal. Pode ser? Bora, né? Eu acho que sim, porque vai ser Quem vai é a Solene, em pé. E a Tereza e a Tereza no teatro. É um ato dramático em pé. Está sendo gravado? Olha na frente, é isso. Bom, então, a banca, parecer final. A banca aprova o trabalho. A banca aprova o trabalho destacando a qualidade do trabalho artístico e a relevância política e histórica do seu conteúdo. Além de recomendar que sejam feitas as medidas sugeridas na defesa, a banca valoriza a dimensão coletiva na elaboração do TCC. Ainda, a banca indica que o TCC seja publicado em meios artísticos e acadêmicos, e que a pesquisa prossiga na pós-graduação. Notas 10, 10, 10. E eu tinha sugerido a gente assistir o curso, se vocês ainda quiserem, então a gente só faz. Viva Maria! Eu vou pausar, mas pra quem tá online, se quiser assistir com a gente, eu vou pausar a gravação. Tá lá no